Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e essa é a nossa aula de número 6 do nosso curso de Git e GitHub. Nesta aula, nós iremos falar sobre versionamento semântico e Git tag. Vamos ver a extrema importância de saber taguear corretamente os nossos projetos no GitHub, certo? Então vamos lá, mão na massa. Bom, primeiramente, o que a gente precisa saber? O versionamento semântico no GitHub, tá, é um conceito que a gente utiliza para definir as versões do nosso software com base num padrão que acaba facilitando as mudanças, introduzindo um formato que normalmente ele é utilizado, igual a gente pode ver nesse gráfico, nessa imagem no nosso slide, que é a Major, né? Ou seja, a Major ela acaba sendo um pacote de incompatibilidade, tá? Incompatibilidade por quê? Imagina que sempre quando a gente fizer uma alteração de Major, por exemplo, em uma API, é porque irá haver alteração no contrato da nossa API. Então, a forma como os nossos clientes consomem o nosso serviço, ele irá mudar de alguma forma muito drástica. E esses clientes precisarão implementar uma nova versão ali do nosso software ali nos seus clientes ali ou no serviço que acaba utilizando a nossa API. Então a Major ela acaba tendo ali essa características de incompatibilidade porque é basicamente quando sai uma nova versão do software. Vamos imaginar que o PlayStation 4 ele é uma Major do PlayStation. Quando veio o PlayStation 5, a Major alterou. Então a incompatibilidade foi os jogos já não funcionavam mais, tá? Então só para a gente conseguir ter uma ideia de quando a gente utiliza a Major e quando a gente não utiliza. Depois da Major, a gente tem as Minors, que são novas funcionalidades. Assim como eu peguei o exemplo do PlayStation ali, por exemplo, imagina quando a gente tem o PlayStation 5, depois sai PlayStation 5 Pro. Ainda assim é o PlayStation 5, ou seja, os jogos de PlayStation 5 vão funcionar e todas as funcionalidades. Porém, o Pro, ele acaba tendo novas funcionalidades, que pode ser melhoria dos gráficos, pode ser até mesmo uma nova funcionalidade ali na hora de interagir com o jogo. E com o nosso software acontece a mesma coisa. Voltando no exemplo de uma API, por exemplo, pode ser um campo novo que nós adicionamos na nossa API e a gente vai chamar esse novo campo quando a gente for criar ali dentro do nosso Git a nossa branch. Na hora que a gente for taguear, a única coisa que altera nele é a versão minor do nosso versionamento semântico. E também aí por último nós temos também os patches, né, que são as correções de bugs, né, ou até mesmo conhecidos como hotfix, né, que são aquelas pequenas correções que a gente vai fazendo aí diariamente nos nossos serviços para corrigir problemas de segurança, corrigir às vezes até problemas de insights, por exemplo, correção de erros de grafia, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é onde a gente utiliza o patch, tá? Normalmente são, como eu posso dizer, são aquelas alterações que não irão ter impacto de forma alguma na nossa aplicação, muito pelo contrário, vão acabar melhorando ali, porque se trata muitas vezes de pequenas correções ou pequenos incrementos ali que a gente faz no nosso software, mas que não chegam a ser novas funcionalidades, certo? E aqui eu acabei criando essa tabelinha para que a gente consiga ter uma ideia de como a gente pode muitas vezes utilizar o versionamento semântico no nosso projeto de uma forma automática. Você consegue fazer isso muitas vezes associando a branches, porque na hora que a gente for criar o nosso GitHub Action para fazer com que essas ações sejam automatizadas, a gente precisa de uma referência para saber qual o tipo de atualização nas tags a gente vai fazer. Então, muitas vezes você tem softwares ali que quando você não tem uma branch iniciada por Major, você pode ter um nome chamado como Breaking Change, né? Então, aí no caso, pode ver que a versão semântica do Breaking Change ele altera só o primeiro caractere aqui, ou o primeiro octeto, né? Se a gente fosse falar aqui de um IP, e aqui a gente tem aqui uma pequena descrição, né, que ele é usado para mudanças que quebram a compatibilidade, né,
Ó, e uma API pode incluir grandes refatorações de mudanças e remoções de funcionalidades existentes. Então, normalmente, essa é aquela alteração no projeto na hora de subir em produção que gera uma tensão geral, certo? E tem as minors também, que você pode definir ali um prefixo na sua branch como feature, né? E você tá vendo aqui que é onde a gente vai ter a alteração, vai ser no Y aqui. Então, ó, ela é usada para novas funcionalidades que são retrocompatíveis, tá? Não altera o comportamento atual dos consumidores, apenas adiciona melhorias ou novas funcionalidades, tá? E a patch, que a gente pode definir aqui como hotfix também, tá? Vai alterar aqui no Z, usado para correção de bugs ou pequenos ajustes que não afetam a compatibilidade dos sistemas, e essas mudanças geralmente são correções de erros em produção, tá? Então é bem importante a gente conhecer o versionamento semântico, porque ele é extremamente utilizado em projetos muito grandes, tá? E aqui eu tenho uma outra tabelinha também que eu acabei criando aí com base em conhecimento de mercado e muita coisa que eu já vi de brands nomeadas, né? Então eles acabam colocando ali alguns prefixos para facilitar, né? E aí você pode ver que algum desses prefixos você já olha e fala assim, pô, esse prefixo eu já posso definir como uma major, como uma minor, né? Ou até mesmo como um patch, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos lá, mão na massa, vamos abrir aqui o GitHub. Vou abrir, na verdade, o GitHub não, eu vou abrir o meu VS Code. Bom, e agora com o meu VS Code aberto, o que nós iremos fazer? Utilizando aí um projeto que nós já criamos desde o início do nosso curso, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui tags agora, certo? Que é onde a gente vai aqui, de uma certa forma, aplicar o nosso versionamento semântico para que no final desse curso a gente consiga criar um GitHub Actions fazendo aí diversas ações, inclusive o tagueamento de forma automática utilizando o versionamento semântico. Então, se eu pegar aqui agora no meu projeto e executar o comandinho, vou aumentar aqui um pouquinho para facilitar. Então, se eu pegar agora e fizer aqui, ó, git tag, olha só, não tenho tag nenhuma nesse projeto, certo? E aí, para a gente conseguir criar a nossa primeira tag, a gente precisa fazer o que, pessoal? Ó, digita aí, ó, git tag, primeira versão, certo? Então vai ser vou até colocar aqui um prefixo V de versão na frente, 1.0.0, tá? E aqui a gente já conseguiu, né, definir aí a nossa major, a nossa minor e o nosso patch, certo? Para que a gente vá incrementando conforme formos fazendo as mudanças do nosso software. E aí eu vou dar um enter aqui, e agora se eu vir aqui e fizer git tag, olha só, agora ele trouxe para mim que eu tenho a tag 1.0.0. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Se eu for lá no meu repositório do GitHub neste momento, você pode ir aí no seu e conferir, você vai ver que isso ainda não existe. Eu vou até abrir aqui o meu GitHub para vocês verem que não é caô, tá? Ó, se eu vim aqui e vou atualizar a página, olha só, eu tenho duas branches, tá vendo que eu já tinha até criado uma chamada feature, mas eu não tenho nenhuma tag. Como que eu faço para enviar a tag lá do meu GitHub, que está dentro do meu projeto, no meu VS Code, para o GitHub? Muito simples, pessoal. A gente já fez isso, tá? Você vai utilizar aí, ó, git push orange v1.0.0. Vamos ver se vai funcionar? Olha só, agora ele falou que enviou com sucesso a minha tag lá para o meu GitHub. Vamos ver se isso é uma verdade? Deixa eu atualizar aqui o projeto. Olha só, já apareceu aqui que eu tenho uma tag. Se eu vir aqui e fizer, olha só, a minha tag já criada
aqui no meu projeto, certo? Então é algo muito simples a gente conseguir fazer a criação de tags aqui dentro do GitHub. E aí o que a gente vai fazer agora, tá? Então vamos imaginar aqui que o nosso projeto, a gente precisa fazer uma pequena alteração aqui na nossa documentação, certo? Então agora eu vou aqui criar um H2 e vou colocar a documentação começou a crescer, tá? Então eu tenho aqui uma nova linha na minha documentação, mais um ajuste aqui de formatação também, certo? Como eu já estou aqui na minha branch main, a gente vai criar uma nova branch, certo? Então se a gente for seguir aqui o que a gente já falou sobre versionamento semântico, a nossa alteração é uma alteração de documentação. Então, o que a gente vai alterar é o nosso patch, certo? E aí, o que vai acontecer? Para isso, eu posso criar aqui uma branch, chamada git checkout-b, tá, pessoal? Lembre-se, quando eu faço o checkout-b, eu vou criar a branch que não existe ainda, se a branch já existir, para acessar apenas git checkout. E eu vou colocar aqui que esse cara é docs, tá? De uma alteração da documentação, e eu vou colocar aqui um update documento, tá? Vou dar um enter aqui, pronto, ele já alterou para minha branch. Vou fazer um git status. Olha só, ele já falou aqui para mim que ele tem um carinha, né? Vamos fazer aqui de novo, desculpa. Modificado, vou adicionar aqui na minha área de staging, docs elements html. Vou fazer aqui um git status novamente. Olha só, agora eu vou fazer git commit -m update na documentação do projeto, certo? De GitHub. Olha só, agora eu vou fazer o que? Git push orange e vou passar a minha branch, certo? Docs, certo? Barra update traço documento. Olha só, já enviei aqui a minha alteração para o GitHub. E o que eu preciso fazer agora, estou trabalhando aqui numa equipe multidisciplinar, vou abrir a minha PR e enviar ali para review do meu time, certo? Então eu vou pegar ali, vou abrir novamente aqui o GitHub, certo? E aí ele já até apareceu para mim, ele já pede para eu fazer... abrir aqui a minha pull request, certo? E eu vou colocar aqui, ó, alteração na documentação conforme tarefa XYZ no Word, certo? Muito importante aí a gente ficar atento a essas questões de Word. Posso colocar aqui os revisores do meu projeto, tá? Posso atribuir que esse projeto está atribuído para mim mesmo, tá? Ou também posso atribuir para uma outra pessoa também, mas aqui lembre-se, quando você faz essa atribuição é porque você está delegando a responsabilidade dessa PR para outra pessoa, e o review é a pessoa que vai olhar o seu código se está tudo correto dentro das melhores práticas aí que esse projeto exige. Como não temos, vamos seguir sem, vou dar um create pull request. E agora a minha PR foi criada, ele está fazendo aqui uma verificação padrão do próprio GitHub, perguntando se eu quero adicionar algumas regrinhas de merge e outras coisas. Nesse momento a gente não quer fazer nada, a única coisa que a gente quer fazer agora é fazer um pull request. Aqui a gente vai fazer um merge do nosso pull request e eu vou agora fazer um confirm do merge, certo? E aí ele tá perguntando se eu quero deletar a branch. Eu não vou deletar a branch, vamos deixar aqui até para ficar mais coisas no nosso projeto. Porém aqui, se a gente olhar, depois da versão da tag 1, né, eu fiz uma nova atualização. Aí a pergunta que não quer calar é: se alguém for agora utilizar o meu projeto e pegar a versão 1.0 da minha tag, que foi a primeira versão que a gente criou, ela vai conseguir ver essa atualização de documento que eu fiz agora?
Olha só. A resposta para essa pergunta é não, tá? Porque como o Git ele trabalha com atualizações numa linha de tempo, quando a gente criou a primeira versão tagueada do nosso software, essa alteração ainda não existia. Ela existiu depois. Então, por isso, quando a gente vai trabalhar com versionamento semântico, todas as atualizações que vai ali para nossa main ou para o repositório de produção onde a gente distribui o nosso software, ele tem que toda vez que você faz um merge, você gera uma nova versão ali dentro da sua tag para que as pessoas que estão utilizando o seu software saiba que houve uma atualização e que ela também precisa atualizar para usufruir desses recursos novos ou funcionalidades que você adicionou aí na sua aplicação. Então agora eu vou voltar aqui no meu VS Code e o que a gente vai fazer agora? Vamos criar a nova tag, certo? Porém, o que a gente fez? A gente fez uma alteração de documentação, né? Lembrando lá da tabela do início do nosso curso, então aqui vai ser uma atualização de patch. Então, para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, ó, git checkout main, certo? Vou fazer aqui, ó, git pull, tá? Para a gente conseguir atualizar o nosso projeto, pegar todas as referências de fato, e agora sim a gente vai fazer aqui, ó, um git tag v1.0.1, certo? Agora eu vou fazer o que, ó, git push, opa, o push tá difícil de sair, orange, e aí eu vou colocar aqui, ó, v1.0.1. olha só. Se eu fizer agora git tag, as duas versões, certo? E se eu for lá agora no meu GitHub, o que vai acontecer aqui? Vamos ver. Ó, duas tags. Se eu entrar aqui nas tags, eu tenho agora a versão 1.0, certo? 1.0.1, certo? E aqui, ó, ele colocou esse nomezinho de forma automática, que foi o merge do pull request, ó, de docs update documento, tá vendo? Então ele já consegue trazer aqui também uma parte, olha só que ele zipou aqui também o meu projeto, né? Então, no caso, se fosse um projeto que só através do zip, aqui no nosso caso só HTML, sim, é possível utilizar. Também os nossos clientes poderão vir por aqui baixar o nosso software. Às vezes é um software de desktop, é um software que precisa ser executado, um binário, alguma coisa assim. Dá para vir aqui também, ao invés de clonar o projeto, fazer o download aqui do zip. Certo, pessoal? Então, basicamente aí, de uma forma bem simples, é assim que a gente utiliza versionamento semântico dentro do Git, utilizando as tags e seguindo ali aqueles padrões de major, minor e patch dos nossos projetos, para que todo mundo entenda e saiba exatamente quando o nosso projeto foi atualizado, certo? E para essa aula é isso. E se você gostou, não deixe de compartilhar com aquele amigo que está buscando aprender alguma coisa na área de tecnologia. A gente está aqui tentando passar o máximo de informação da forma mais simples possível, tá? E também não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, né? E também de se inscrever no nosso canal, porque a cada aula nova que a gente lançar, você vai ser o primeiro a ser notificado aí do outro lado, certo? Então agradeço você que ficou até o final desse vídeo e até a próxima.